esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho. Em pé, vamos cantar juntos. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, Cante isso. no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, solta a voz. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Só você, esse salmo lindo, vós sois meu Deus. Vós sois Vai se sentando e cantando isso, vós sois meu Deus. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Meus queridos irmãos e irmãs, você presente na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, também quem está lá fora, hoje graças a Deus temos gente até do lado de fora, você também que nos acompanha pela TV Canção Nova, que alegria estarmos juntos, meus irmãos. Estamos celebrando a terceira semana, o terceiro dia, a terceira missa das nossas 9 semanas de oração pela restauração das famílias. E o tema de hoje, vou ser honesto com você, o tema de hoje, eu acabei entrando nele no tema passado, na segunda-feira passada, que era o tema da fé semana passada e da oração hoje. Mas semana passada eu falei de ambos, né? Fé e oração. Então, rezando, penso que foi até providencial, me veio uma outra inspiração para partilhar com vocês, que é muito bonita, muito assertiva e muito essencial no contexto da nossa dinâmica familiar. Então eu vou discorrer sobre isso hoje. De qualquer forma, eu vou fazer uso da palavra para falar justamente a partir da liturgia sobre as realidades que tocam a nossa vida em família. Todos nós vivemos em família, como dizia o místico inglês Thomas Merton: homem algum, ser humano algum é uma ilha. Todos nós vivemos em família, nos relacionamos com outras pessoas e precisamos aprender em Deus, encontrar maneiras mais inteligentes, mais sábias, mais acertadas, para lidarmos melhor com as diferenças que compõem o tecido familiar. No universo familiar, mesmo os irmãos que nasceram da mesma mãe, saíram da mesma barriga,
não são iguais, existem diferenças de temperamento, diferenças de percepção, diferenças no aprendizado. Quem trabalha com educação sabe que o processo de aprendizagem ele não é uniforme. Existem elementos que ajudam, como dizia Piaget, o lúdico, a brincadeira para a criança, agora eu estou falando, mas cada criança vai reagir, independente do método que se utilize para ensinar, de uma determinada forma. E é importante a gente ter consciência disso. Mas antes de falar até mesmo da realidade especificamente familiar, da realidade que compõe o universo do relacionamento dentro de casa, que é desafiante, que é verdadeiramente, exige de nós uma atenção especial. Você que mora talvez com o pai, com uma mãe, sobretudo a pessoa mais velha, né? Aqui no Brasil nós temos o costume de ficar em casa mais tempo. Eu me recordo, no começo do ano eu fui em missão para os Estados Unidos, vira e mexe eu vou em missão para lá, e a cultura é totalmente diferente, né? Os filhos deu 16, 17 anos, já querem sair de casa, construir a própria vida, e a gente, os latinos em geral, a gente tem esse costume, né? Só que você sabe, como diz o ditado, 2 bicudos não se beijam, né? Está lá o pai e a mãe que tem o sistema deles, a criação deles, a casa deles, aí fica o filho lá com 30, 40, já é um adulto também, tem as suas compreensões, o seu ponto de vista, e o choque começa a acontecer inevitavelmente. Enfim, nós precisamos aprender de Deus, da palavra de Deus, a melhor forma de administrar tudo isso, gente. Porque no fundo, a nossa intenção é única. A gente quer ser feliz. Você não quer ser feliz? Sim ou não? Sim. Com certeza você quer ser feliz. E eu também, quem nos acompanha pela TV, mas a felicidade é uma construção, ela não é uma mágica. Ai, padre, a minha família está um inferno. Se está um inferno é porque alguém abriu a porta para esse inferno começar, senão não começaria. E se está um céu também, é porque alguém deu o primeiro passo e foi construindo esse céu. Mas enfim, antes de falar dos relacionamentos propriamente ditos, eu quero falar desse evangelho, não vou me deter de maneira integral no evangelho, mas são várias tramas ali na mesma história que o evangelista Mateus nos apresenta. Mas uma coisa me chamou a atenção. A história dessa mulher com o fluxo de sangue, ou com essa hemorragia. Há quanto tempo ela estava com a hemorragia? Você ouviu o evangelho? Há quanto tempo? Vamos aplaudir esse povo. Eu vou ser sincero. Eu disse para mim mesmo, duvido que eles vão lembrar depois de tanta leitura. Mordi a língua. Parabéns, 12 anos, porque são vários relatos no evangelho, né? Tem uma que estava há tantos anos, outra doente há 18 anos, enfim, parabéns. Há 12 anos ela estava, gente, com um fluxo de sangue, com uma hemorragia tremenda. Você, mulher, todo mês vive o seu ciclo menstrual. Imagina você vivendo, me perdoe a analogia, um ciclo menstrual ininterrupto por 12 anos. E naquela época não tinha absorvente, viu? Não tinha essas modernidades de hoje, não. E mais, preste atenção, para o judeu, para a lei judaica, Jesus era judeu e eles estavam em Israel, na antiga Palestina. Para a lei judaica, quem estivesse com sangue ou com sangramento era considerado impuro. Essa pessoa tinha que viver afastada dos outros. A lei era tão rigorosa, claro que existe uma conotação sanitária de fundo, porque na época não existiam os sistemas modernos de combate à proliferação de doenças infecciosas, entre outras coisas, mas enfim, era muito cruel. Ela tinha que ficar afastada de todo mundo, ela não podia, quem relasse nessa mulher era considerado impuro. Você sabia disso? A lei era muito severa. Então pensa bem, como eu acho que a maior dor dessa mulher não era nem o sangue que escorria, mas era a dor na alma, o se sentir excluída, o se sentir não importante, o se sentir sozinha. A solidão machuca. Essa mulher era considerada impura, essa mulher vivia em lugares desertos, pelo que indica a tradição. Essa mulher não podia tocar num homem, mas essa mulher, meus irmãos e minhas irmãs, você aqui, você em casa, ela teve 3 atitudes fantásticas, que eu e você precisamos ter: consciência, iniciativa e confiança. Repita comigo: consciência, iniciativa e confiança. 3 atitudes, meus irmãos, que verdadeiramente, me perdoe a palavra, Jesus, desbancaram o Senhor. Desbancaram. Em primeiro lugar, essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue, ela se sentia inferior porque ela era desprezada. E tinha uma multidão. Você já esteve no meio de uma multidão?
Claro que sim, em algum momento, ou num jogo de futebol. Ontem lá em Ipatinga, teve um momento que eu fui fazer a dedicatória, eu me senti que nem essa mulher, eu era levado pelo povo assim, ó. Quando você vai pegar o metrô na Sé às 6 horas, você não se sente no meio de uma multidão? Não é? E como se sente, né? Ou em outras estações do metrô, ou em outros lugares. Imagina, essa mulher sangrando, talvez ela sentisse dor também, porque essa hemorragia tinha uma raiz, gente. Vai saber se era uma hemorragia de fato do ciclo menstrual, ou se era uma hemorragia interna diante de algum órgão ali fraturado, não sei. Ela poderia sentir dor, mas ela teve 3 coisas: consciência. Ela teve consciência de quem ela era. Ela teve consciência de que ela era fraca, que ela era doente. Ela teve consciência de que sozinha ela não ia superar essa situação. Mas ela não teve só consciência de si, ela teve consciência de quem era Jesus. Gente, como uma mulher vê um rapaz no meio da multidão, uma mulher cheia de problemas, e ela conclui: se eu tocar nele eu vou ser curada. Quem disse isso para ela? O Evangelho está dizendo: olha, chegou lá a mãe de Jesus e falou: ó, vai lá, corre lá, eu vou abrir caminho para você, você rela nele, você vai sair curada. Ninguém falou nada para ela, não tem isso no Evangelho. Mas no coração dela nasceu a fé. Por quê? Porque ela teve consciência de que ela não era nada, que ela estava numa situação difícil, mas ao mesmo tempo ela teve consciência de que Jesus era tudo, de que Ele era Deus e que Ele poderia curá-la profundamente. Consciência de quem eu sou e de quem Deus é. Segunda atitude, ela teve iniciativa. Porque não adianta você ter consciência de que você precisa de Deus, não adianta você e eu termos consciência de que Deus pode mudar a nossa situação, se a gente não tem iniciativa. O que é iniciativa? É o que você está fazendo hoje, vir à igreja. Filho, filha, quando você começa, eu já disse isso aqui, quando você se decide a vir para cá e pega o metrô ou o carro, ou de manhã já separa as suas coisas para vir para a igreja, Deus já começa a trabalhar no teu coração e já começa a curar você. Porque é na iniciativa que Deus age. Deus não cura acomodado, eu já falei isso. Ela teve iniciativa, ela falou: eu vou colocar a mão nesse homem. Não estou nem aí, eu vou. E quando um ser humano, um filho de Deus se decide a ir ao encontro de Deus, gente, o coração de Deus, me perdoe, se desmancha em misericórdia. Se desmancha. Aquela mulher teve iniciativa, ela não ficou esperando alguém falar: ô mulher, você está sofrendo, vem aqui diante de Jesus. Ela foi se infiltrando no meio da multidão. Imagina a sua situação, a cena. Ela foi se infiltrando e gente empurrando, e outros gritando, e uns curiosos, outros querendo cura, outros querendo saber o que estava acontecendo, alguns com certeza tirando selfie lá no meio da multidão. Ah não, naquela época não tinha ainda celular, né? Um fazendo uma transmissão, uma live lá. Então, estamos aqui com Jesus. Inclusive eu quero mandar um abraço aqui para a dona Severina, lá da Paraíba, que deixou aqui um comentário. Não, será que tinha uma live? Eu acho que ainda não tinha, né? Mas ela teve iniciativa, ela foi se filtrando. Com celular ou sem, ela foi entrando. E a terceira coisa, ela teve confiança. Ela teve a certeza. O que é essa confiança? A confiança é manifesta no Evangelho por essa certeza: se eu relar no manto desse homem, eu vou ser curada. Gente, 12 anos de humilhação, de sofrimento. Com certeza essa mulher deve ter gastado o muito dinheiro que ela tinha, ou pouco, procurando especialistas. Porque é impossível uma pessoa ficar 12 anos doente sem procurar um médico, sem gastar um dinheiro tentando a cura, tentando se curar. Ela teve 3 atitudes fantásticas: consciência, iniciativa e confiança, que revelam muito para mim e para você. Atitudes louváveis que nós precisamos imitar, meus irmãos e minhas irmãs. Porém, como eu disse, de maneira introdutória falo do Evangelho, porque hoje eu não vou me deter totalmente sobre ele. Me chamou muita atenção, gente, a primeira leitura de hoje. A leitura na qual Jacó edifica ali aquela cidade que já existia, mas ele muda o nome daquela cidade, daquele lugar, para Betel. Bet-El, casa de Deus. A leitura, claro, como essas leituras do Gênesis, do Antigo Testamento, ela traz alguns elementos até para nós enigmáticos, mas o que aconteceu? Abraão era o que de Jacó? Pensa aí, consulta o cérebro. Ele era o que? Vizinho? Tio? Avô, gente. Abraão, Isaac e Jacó. Os 3 patriarcas, mas tudo bem, vou dar um desconto porque você acertou os 12 anos, então você está com ponto com o padre, né? Quem está em casa com certeza também. Mas Abraão foi quem Deus chamou para construir a aliança. Isaac foi o filho de Abraão, filho da promessa.
E Jacó foi o filho que Isaac teve com Rebeca. Jacó foi o filho que passou a perna no irmão Esaú, conseguiu a bênção de primogenitura, aquela bênção especial. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o bonito nessa leitura, quando eu li essa leitura, olha, Jacó era filho de uma pessoa importante, era filho de Isaac, era neto de uma pessoa importante. Gente, ele com certeza chegava nas rodinhas de amigos lá, quando eles estavam jogando futebol em algum lugar, não sei se jogava naquela época, falava assim, ó, você sabe com quem você está falando? Eu sou neto de Abraão, eu sou filho de Isaac. Era um homem importante. Mas sabe o que me chama a atenção nessa leitura? É que o relacionamento de Jacó com Deus não estava pautado no relacionamento do seu avô e do seu pai. Deus chamou Jacó para uma experiência pessoal com ele. Eu fico admirado, às vezes tem pessoas que falam, ai padre, o meu pai sempre foi da igreja. Dá vontade de falar assim, que bom filho, mas e daí? E você, qual a tua experiência com Deus? Com todo o respeito, claro, é fantástico ter um pai, uma mãe que reza, como eu falei semana passada, que é um gigante da oração, mas Deus quer que você não fique pautado no relacionamento do seu pai com Deus, do seu avô com Deus, não, você precisa construir o seu relacionamento com Deus. Eu rezo tanto, eu tenho 2 sobrinhas lindas lá no Paraná, que sabem que tem um tio padre, que tem uma tia que era missionária até pouco tempo, e elas cresceram vendo a gente ali. A mais novinha de vez em quando me vê na televisão, só que ela tem 14 anos, ela não consegue ficar mais que 4 minutos parada vendo ali, né? E essa geração você sabe, né? E quando ela vê ainda, ela está com o fone na mão e com o celular o fone no ouvido, aliás, e o celular na mão, jogando um joguinho e ouvindo o tio ao mesmo tempo, né? Essa geração é polivalente. Mas eu rezo tanto, eu falo assim, nossa, aqui, rezo por elas. Eu falo, eu acho lindo elas terem um tio padre, uma tia tal, uma mãe tal, mas eu quero que elas conheçam Jesus. Que elas sintam o quanto que é bom ser amado por Deus. Ter uma experiência, um relacionamento pessoal com Deus. Gente, Deus chamou Jacó, que era neto de Abraão, filho de Isaac, para um relacionamento pessoal. O que está acontecendo? Nessa leitura, Jacó teve um encontro pessoal com Deus nessa noite, ele dormindo. Eu não sei, os costumes daquela época eram antigos, não sei se alguém tem uma pedra na cama como travesseiro, mas a leitura diz que o travesseiro de Jacó foi uma pedra. E à noite Deus apareceu a Jacó, e se revelou a Jacó, e ele viu que daquela pedra tinha uma escada que levava até o céu, e subiam anjos e desciam anjos, ou seja, aquela aliança que Deus fez com Abraão, e com a sua descendência, Deus não a fez lá com Abraão e acabou, não. Essa aliança precisou ser revisada, ser reatualizada, ser renovada na história. Isso mostra para nós, aqui para nós a palavra aliança pode ser sinônimo da palavra relacionamento. Isso mostra para nós, claro, na dimensão espiritual, no nosso relacionamento com Deus, mas também na dimensão humana, no nosso relacionamento com as pessoas. Isso mostra para nós que todo relacionamento, gente, ele precisa ser construído com paciência e com perseverança. Ele precisa ser renovado, ser atualizado, ele precisa ser reafirmado com disposição de ambos os lados. O relacionamento não cresce, gente, preste atenção, sem conhecimento. Jacó queria conhecer a Deus, e ele teve a oportunidade de viver experiências com Deus. Deus quis se dar a conhecer a Jacó, e claro que Deus já conhece Jacó, porque Deus que o criou, mas Deus quis conhecê-lo nesse sentido de viver esse relacionamento com ele. Deus sabe tudo sobre nós, mas Ele quer que nós nos revelemos, nós nos abramos a Ele, porque o relacionamento não pode acontecer de forma unilateral, é construído por 2 lados. Gente, isso é muito revelador para nós que estamos na 3ª semana das 9 semanas de oração pela restauração das famílias. Olhando o relacionamento de Abraão, Isaac, Jacó com Deus, e aquilo que a primeira leitura nos traz, nós somos convidados a olhar para os nossos relacionamentos em família, para os nossos relacionamentos de pai com filho, de filho com pai, sobretudo relacionamentos de casais. Gente, o relacionamento é construído pelo conhecimento. Se você não conhece o outro, se você não se aplica a conhecer, você não ama, você não acolhe a verdade do outro. E como se conhece o outro, gente? Em primeiro lugar, você precisa ter disposição. E segundo lugar, esse
esse requisito é muitíssimo importante. Você precisa ter aceitação. Porque muitas vezes o outro está até se revelando, mas você está dizendo, não, eu não quero isso que você revelou, não. Você tem que mudar e ser o que eu estou esperando de você. Opa, a expectativa é a forma mais cruel de assassinar a liberdade de alguém com quem você se relaciona. Muitas vezes o outro está até se mostrando, olha, eu sou assim, mas eu não quero assim. Mas eu sou assim, mas eu não quero. Esconde esse rosto que você me mostrou aí, que eu quero que você coloque uma máscara para me agradar. Opa, o relacionamento cresce, gente, através do conhecimento que é alicerçado na aceitação. Aceitação, aqui eu não estou dizendo, ai padre, meu marido é um tabajara, é um bêbado, é um sem vergonha, é outra coisa mais que você pensou aí, né? E eu vou aceitar porque ele é assim mesmo. Não estou falando aceitação no sentido de vício. Um vício você não tem que aceitar, você tem que lutar. Mas lutar contra o vício, não contra o viciado. A gente tem que saber, eu escrevi isso no livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família, meu último livro, até essa semana, que semana agora eu lanço um livro novo lá em Cachoeira. Então ainda até quinta-feira, ele é o livro último, 7 Passos para Restaurar a Sua Família. Eu escrevi que para vencer uma guerra, você precisa identificar quem é teu inimigo e quem não é. Você não luta contra o teu filho drogado, você luta contra o vício do teu filho. Você não luta contra o teu marido difícil, você luta contra o pecado do teu marido. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não pega o pecador e o pecado e joga tudo no ralo, não. Ele separa. Quem ama, separa. Você luta contra a dificuldade que está fazendo o seu familiar te fazer sofrer ou ser destruído, prejudicado, mas você não luta contra ele. É preciso identificar o inimigo. Então, quando eu falo de aceitação, eu não estou falando aceitar o defeito, o vício, por exemplo. Você vai lutar para que a pessoa progrida, você vai ajudar a pessoa a superar aquela dificuldade. Mas, gente, existe uma parte na qual você não vai mudar o outro. E para que o relacionamento cresça, para que o conhecimento se aprofunde, é preciso ter verdade e aceitação. Sabe o que eu vi hoje? Não sei quem teve a oportunidade de ver, hoje ou ontem, se eu não me engano, hoje cedo, saiu uma entrevista naquela revista The Economist, que é bem famosa sobre economia, é a revista de economia do mundo. E hoje, no Brasil também, estava se falando sobre isso, que com a elevação da expectativa de vida, mudou-se muita coisa no quadro financeiro das pessoas e no quadro familiar. Por exemplo, se você for olhar para o teu bisavô, você vai ver que ele morreu bem mais novo, na grande maioria dos casos, né? Por exemplo, você pega, gente, final do século XIX, a expectativa de vida, quem vivia até os 50 anos, vivia muito. Imagina, você que tem 50 anos, você não se sente uma garotona mesmo? Fala aqui para mim. Uma meninona, olha aqui, a meninona do padre, olha aqui para mim. Garotão do padre, cadê o 50 aí? Levanta a mão, 50. Levanta, coragem. Não filma não, gente. Filma, Davi. Aí vamos aplaudir os nossos 50 aqui. Olha, eu vou ser sincero, eu sou um bebê ainda, né? Mas quando eu tinha 15 anos, eu pensava assim, nossa gente, imagina quando eu tiver 30 anos. Hoje eu tenho 35 e me sinto uma criança. Com certeza você com 50, ou você com 60, você pensava assim quando você tinha 20. Imagina quando eu tiver 60, tá aí, você tem 60. E está se sentindo garotão. A garotona, faz assim ó, garotão. Garotona, olha só quantos garotos e garotas bonitos aqui ó. Mostrando o dente ou a dentadura, não sei. Mas tá aí sorrindo. Está no lugarzinho, né? Se der uma mexida, eu vou olhar daqui e falar, opa, esse dente aí está meio postiço. Mas enfim, essa entrevista do The Economist dizia que com a elevação da expectativa de vida, por exemplo, no final do século XIX, o padre diz, quem vivia até 50 era considerado idoso. Você vê que Maria foi visitar sua prima Isabel, que era idosa, não era? Diz a tradição que Isabel devia ter 30 e poucos anos. E era considerada uma gravidez na velhice. Imagina, graças a Deus, o desenvolvimento da medicina, o combate, o desenvolvimento das vacinas, dos pesticidas, do século XVIII, quanta gente morreu com a peste negra, a peste bubônica, até pouco tempo, gente. Malária, tanta gente morria de tanta coisa. Agora do século XX para cá, graças a Deus, a ciência, a medicina se desenvolveu tanto que a expectativa de vida...
Hoje as pessoas, os homens estão, se eu não me engano, o nível médio de expectativa de vida de um homem acho que é 70, 75, médio, viu? E as mulheres 80, se eu não me engano, é nessa casa aí, 75, 80. Então olha só, para quem vivia até 50 anos no século XIX, agora, 80 está chegando assim, falando, padre, eu também sou garotona. Garotão, e tem mesmo senhoras de 80 anos que põem o padre no bolso. Uma vitalidade. Esses dias eu estava pregando um encontro, uma senhora chegou lá e falou, padre, mas a senhora disposta e bonita. Diz quantos anos eu tenho. Eu falei, nossa, me colocou numa sinuca de bico. Porque uma mulher perguntando isso para um homem, você imagina. E um homem forasteiro, que foi pregar um encontro lá no estado, que eu não vou falar qual. Eu falei assim, não sei, né? Uns 78. Ela abriu um sorriso e falou, 86. Mas a mulher bonita, gente, com um rosto, sabe, corado, aquela pessoa ativa. Falou até o que eu tinha falado na missa de segunda, que ela assiste a Canção Nova, que nem eu lembrava que tinha falado. Falei, nossa, uma senhora que coloca a gente no chapéu. Mas, gente, para dizer, essa entrevista do The Economist dizia que existe agora um novo padrão, uma nova faixa etária de trabalhadores, que é chamada, uma sigla em inglês, Young Olders, né, os jovens mais velhos, poderia ser uma tradução, ou Young Oldest também, que são as pessoas que se aposentaram com 60, 65 anos, mas que ainda são aptas a trabalhar, que ainda têm condição de trabalhar, que são aptas a empreender. E essa entrevista dizia que existem países como o Equador, por exemplo, que eles dão benefícios fiscais para esses aposentados irem para lá e investirem, empreenderem lá, porque eles fazem a economia girar. Fantástico, é outra faixa etária, gente, que surgiu. Só que ao mesmo tempo, essa elevação da expectativa de vida trouxe outros conflitos para o contexto familiar. Porque eu vi uma pesquisa esses dias que existem muitíssimos casais que estão se separando depois de décadas de vivência. De décadas. Pessoas com mais de 55 anos, 60. O que acontece? Às vezes o casal vai levando com a barriga, né? Vamos continuar junto porque tem esses filhos aqui. Vamos continuar junto porque tem essa bendita dessa sogra aqui em casa. Vamos continuar junto por isso. Só que uma hora os filhos casam, os netos crescem, a hora que fica os dois, não construíram um relacionamento pautado na aceitação da verdade do outro, dá choque e cada um vai para um lado. Opa, problemas que antes não se tinha. Eu não conheci nenhum dos meus avós. O meu avô, Ângelo Zandoná, morreu quando eu tinha 5 meses. E o meu outro avô, pai da minha mãe, morreu quando a minha mãe tinha 15 anos. E a minha mãe casou com 21, imagina. Por quê? Porque os homens morriam bem mais cedo, então não dava tempo para brigar, né, mulheres? Quando você ia chegar à fase de brigar, já não tinha mais ali o cobertor de orelha ali com você, né? Já tinha passado, já tinha ido dessa para melhor. Mas pode parecer brincadeira, mas é sério. Esse novo contexto, gente, traz, isso é ancorado em pesquisas, novos conflitos para a realidade familiar. Por quê? Porque o relacionamento, para ser forte, ele precisa ser construído no pilar da aceitação. A aceitação precisa ser treinada já no noivado, no namoro, para que quando case, a pessoa tenha consciência de quem o outro é e construa a empatia. O que é empatia, gente? Empatós do grego. Patós é sentimento. É você desenvolver aquele sentimento a ponto de você sentir com o coração do outro. Empatia. Empatia, para conhecer alguém, é muito difícil você verdadeiramente viver um processo de aceitação. Por quê? Porque a gente vê o mundo através dos óculos que a gente tem. A gente tem conceitos, a gente tem princípios que foram formados através da cultura que a gente recebeu, da educação que a gente recebeu, das experiências que a gente viveu, dos valores e princípios que os nossos pais nos passaram. O outro tem outros princípios, valores, outra visão de mundo. Então, para você desenvolver a empatia, você tem que, de alguma forma, sair do seu mundo para tentar enxergar o mundo a partir do mundo do outro, da visão do outro. Isso é desafiante, porque no fundo, a maioria das pessoas, elas desenvolvem um relacionamento como se fosse um monólogo, onde elas estão falando com um espelho, ou seja, o outro tem que ser tudo o que eu sou. Se ele não for tudo o que eu sou, não pensar do jeito que eu penso, não gostar do que eu gosto, eu rejeito. Porque no fundo, eu me sinto invadido, eu me sinto inseguro, porque o outro vem questionar as minhas crenças,
acerca da vida, acerca da realidade. Como é importante, gente, a gente construir um processo de aceitação. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você que já conhece aí o teu marido, ele é o que você conhece, viu? Algumas coisas ele vai mudar, talvez ele não mude em outras. E aí, vai encarar? Aliás, já encarou, né? Então encara até o fim. E ao mesmo tempo a esposa construir esse processo de aceitação. Padre, mas ela é assim, padre. Padre, ela tem bafo, padre. Compra house para ela. Outra bala, não vou fazer propaganda aqui da bala, né? Isso é o de menos, né, gente? Isso aí se resolve. Tem outros problemas mais sérios. Padre, mas ela não me ouve. Padre, ela tem um temperamento muito difícil. Claro, não desiste de conversar, não desiste de trabalhar a pessoa. Aconselha ela a fazer uma terapia. Aconselha ela, sei lá, fazer alguma coisa que faça com que ela melhore. Mas filho, filha, tem coisas que fazem parte da raiz do outro, da identidade do outro, que você não vai mudar. Você não vai mudar. Então vai chegar um ponto no relacionamento que você vai ter que decidir. Ou eu aceito ou eu mato. Fica a primeira opção, por favor. Para o bem da igreja, da família e da sociedade. É preciso construir a aceitação. Parece cômico, e tem que ser mesmo, porque é um assunto complexo como esse. Mas, gente, não existe relacionamento feliz, família restaurada, sem aceitação do outro. Ai, padre, tem tanta mulher no mundo, né? Mas você escolheu a tua esposa, então aceita. Vai até o fim. O cara chegou em casa, né? Todo feliz. Tinha ido na missa domingo cedo, o maridão, a esposa não quis ir. Estou com preguiça, eu vou à noite. Tá bom. Chegou na missa todo cedo e o cara chegou dançando, né? Tá, aquela alegria e sorrindo. Aí a mulher falou: uai, o que aconteceu que você está alegre assim? Sobre o que o padre pregou hoje? O sermão foi maravilhoso. E continuou, né? Tá. Aquela alegria, pegou a vassoura e dançava com a vassoura. Mas o que foi, meu amor, que você está tão alegre? Sabe o que é, minha princesa? É que o padre me falou na homilia que a gente tem que carregar a nossa cruz com alegria. E ele completou: a minha cruz está na minha frente. E apontou para ela. Aí ela ficou assim assustada. Mas ele pegou, abaixou, beijou a mão dela. Mas eu amo essa cruz, eu já aceitei essa cruz, eu amo essa cruz. Como a própria Bíblia revela, a cruz, que era um instrumento de dor, se tornou um instrumento de salvação. Salvação. Mas é preciso construir essa empatia, essa aceitação. Aceitação. Olha, mãe, pai, talvez o teu filho não é o que você sonhou. Que bom. Ele não tem que ser uma encarnação dos seus sonhos. E eu sei que é difícil, presta atenção. É difícil às vezes você ver que o teu filho está fazendo tudo que você não queria que ele fizesse. Que o teu marido fez tudo errado. Ou que talvez o seu marido te abandonou. Também aceitar a situação que você está vivendo, é a que você tem. Gente, a realidade, perdoe a redundância, eu escrevi isso no meu primeiro livro, Construindo a Felicidade. A realidade é realmente real. A realidade é o único lugar no qual você pode ser feliz. No mundo dos sonhos você não vai ser feliz, é só hoje. Ai, padre, meu pai é difícil, minha mãe é difícil. Por isso que a aceitação precisa ser praticada dentro de família, desde cedo. Ai, meu marido é difícil, mas você não sabia disso? E deixa eu te dar uma dica que você já sabe, mas deixa eu lembrar, quanto mais velhinho vai ficando, mais chato fica. Mais difícil. Aquela pessoa que tu tem que ser do jeito dela. Eu acho que eu estou envelhecendo antes da hora. Lá em casa, esses dias eu vi, eu guardo o prato de tal jeito. Aí a moça que trabalha lá em casa já guardou de outro jeito. Eu falei: mas por que você guardou de outro jeito? Aí eu parei, olhei para mim mesmo e comecei a rir. Eu falei: aqui que tem o prato ficar assim, assado, isso é chato. Eu disse para mim mesmo, graças a Deus eu percebi. Já me aceitei também e fui embora, né? Mas a gente precisa, gente, praticar a aceitação. Aceitar o teu esposo do jeito que ele é o único que você tem. Aceitar a tua vida, o pai que você tem. Porque se você não aceita, depois você vai viver um conflito pro resto da vida. Eu como padre, já escutei pessoas que: ai, padre, eu não aceito meu pai é chato. Briga com o pai a vida inteira. Aí depois o pai morre, a pessoa entra numa crise, entra na depressão porque não amou o pai. O ser humano é complexo, né? Treina a aceitação, pede para Deus te dar a graça de aceitar o outro com o temperamento que ele tem, da forma que ele é, porque senão depois isso vai cobrar caro de você, a vida vai cobrar caro de você. Claro, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando difícil, mas você que é casado, eu digo para você,
treine a aceitação desde já. E não fique pautado em desculpa. Ai, tem filho, tem isso. Não, você não casou com o teu filho, você casou com o teu marido. Então antes de ser mãe, lembra que você é esposa. Antes de ser pai, lembra que você é esposo. Constrói o relacionamento com o teu marido. Conversa com ele, briga se for o caso, mas relaciona. Fica vivendo só por filho, às vezes até fugindo do marido, daquilo que você não concorda nele. Depois, a hora que ele for embora, o seu relacionamento vai para a água. Ele vai casar e vai viver a vida dele. Você vai ficar na cola do teu filho. É preciso construir um relacionamento pautado na aceitação. Gente, eu teria muito mais para falar, mas o nosso tempo é pouco. Então eu quero convidar você, aliás, a ficar em pé, para a gente rezar um pouquinho. Meninas, eu vou mudar algo que a gente tinha pedido. Nós vamos cantar agora. Eu tinha pedido uma música para Fátima, mas eu vou alterar aqui, Fátima. Você já me perdoa e me aceita, tá, Fátima? Como eu estava pregando, aceita na minha mudança aqui. Mas nós vamos cantar aquela música bonita. Vamos cantar a música chamada Oração da Família. Tem algum familiar aí do seu lado? Sim ou não? Se tiver, olha para ele agora. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Ele é isso aí mesmo, hein? É esse trem aí. Essa bênção aí que Deus te deu, tá? Abraça, chuta e corre para a torcida. Entendeu? Derrubar, tô na área, derrubar é pênalti. Aceita esse irmão, essa irmã, porque é ele a família que você tem, que Deus te deu. Segura na mão da pessoa que está do seu lado, levanta a mão dessa pessoa com muita coragem, com muita fé, e nós vamos cantar essa música tão antiga, mas tão bonita, do queridíssimo Padre Zezinho, Oração da Família. Você que sabe, você vai cantar. Você que não sabe, se os músicos souberem, por gentileza, vão dizendo a letra para os irmãos, para eles cantarem juntos. Segura a mão dessa pessoa, levanta a mão dessa pessoa, com coragem, vamos cantar. Aceitar é difícil, gente, mas ao mesmo tempo é libertador. Só a verdade liberta, só o amor nos faz felizes de verdade. O amor comporta também essas dificuldades. Vamos cantar. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Cante isso. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe o casal sonhador. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Cante. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois. Que eles vivam no ontem, no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Com muita fé, com muita força, você vai cantar pela tua família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Mais forte, abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Que o marido e mulher tenham força de amar sem medida. Cante. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças
aprendam no colo o sentido da vida. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, cante. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura. Que a mulher seja um céu de ternura com cheiro e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Confere você por quem não está aqui, pelo seu familiar. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Aplaudir as nossas famílias, o Deus que ama as nossas famílias, que luta pelas nossas famílias. Filho, filha, você aqui, você em casa, não desista da tua família. Ela é um projeto lindo de Deus, independente dos espinhos, ela é uma rosa. Não deixe de lutar para que ela viva e seja feliz. Amém? CançãoNovaPlay.com. Assine já!